que temos ficado mais ansiosos? Isso tem sido uma preocupação cada vez mais frequente. À medida em que o tempo foi passando e a gente foi ficando mais acelerado, a gente tem tido muita dificuldade em separar o que são reações naturais do organismo, por exemplo, fazer uma prova, eu fico com medo, eu fico nervoso, do que seria uma ansiedade enquanto um sintoma que precisa ser acompanhado e tratado por um especialista. Vamos falar sobre isso? Nosso tema hoje vai ser ansiedade. Quem é que nunca teve momentos de grande ansiedade? Acho que todo mundo, em algum momento, passou por uma experiência como essa. O que é a ansiedade? Ela é uma doença? Qual que seria a principal diferença entre ansiedade e doença? E isso seria a mesma coisa, por exemplo, que o transtorno de pânico? É sobre isso que a gente vai conversar agora. Vamos começar entendendo o que é a ansiedade, esse processo, essa coisa de que a gente tem sempre falado. A ansiedade é uma queixa muito frequente e cada vez mais comum. Até as crianças já começam a dizer que estão ansiosas. E por que isso é tão recorrente? É uma situação extremamente desconfortável, o famoso frio na barriga. Às vezes a gente sente a sensação de estar suando, coração acelerado, a respiração apressada, angústia, as extremidades do corpo frias. Quem é que nunca sentiu isso antes? A gente pode sentir por estar apaixonado, a gente pode sentir por estar esperando atendimento de um dentista, uma consulta, um exame, o resultado de um exame, uma grande viagem muito sonhada, uma festa, uma apresentação de trabalho ou mesmo uma reunião com o chefe. Isso não é um sintoma. Como vemos, a ansiedade está presente em todas as situações relacionadas a uma expectativa, seja ela boa ou ruim. A grande notícia é que uma vez que a festa aconteça, a cirurgia termine, a reunião passe, todos temos uma sensação de alívio, tudo volta ao normal. Pois é, essa é a emoção de viver. Estamos todo o tempo vivenciando essas emoções que fazem parte da vida, nem sempre agradáveis, mas passam. E essa é a principal diferença da ansiedade normal para a ansiedade disfuncional, a ansiedade doença, que é um transtorno da ansiedade normal. E por que a gente tem ansiedade? Por que ela é considerada normal? Essa resposta é muito importante, principalmente para quem tem transtorno de ansiedade. Entender a ansiedade normal nos ajuda a entender a ansiedade patológica e ajuda também no processo de tratamento, pois quando a gente conhece a doença, isso se torna essencial para a recuperação e para a cura. Sendo assim, a ansiedade, na verdade, é uma grande defesa, uma propriedade especial que a gente tem. É uma qualidade. Sem ela, os animais ficariam desprotegidos dessa reação de alerta e defesa. E nós, como temos a mesma natureza, herdamos essa capacidade. Sendo assim, diante do perigo e necessidade de fugir para preservar a vida, um simples animal tem uma forte reação de estresse, chamado de sistema luta-fuga. Há uma enorme geração de energia. A circulação acelera, a respiração acelera, o corpo gera calor, aumento da pressão e da glicemia. Sendo assim, quando isso acontece, o sangue é desviado para os músculos, coração e cérebro. Tudo para que a gente possa fugir do perigo. Uma vez que o perigo passa, tudo volta ao normal. E assim como o animal que se assusta ao beber água ou após tomar um susto, ele volta ao normal. Agora, o que é o transtorno de ansiedade ou o transtorno generalizado de ansiedade? Imagine aquela pessoa do exemplo lá atrás que tomou um susto, ou do pequeno animal tomando água e tem na memória gravada que nessa hora ele pode ser alvo de um predador. O que vai acontecer? Imagine, então, que eles fiquem o tempo todo sentindo esse perigo, com todas as sensações que eu falei, com toda aquela cascata de reações do organismo que ele vai tendo à medida que isso se processa, mas que nunca passa. É como se o perigo nunca fosse embora. Esse é o transtorno generalizado de ansiedade. A diferença, portanto, é que aquela nunca passa. E não há um motivo claro, não há um susto, um perigo, uma situação clara, mas a sensação persiste. E no caso da síndrome do pânico, o que seria? Este é um transtorno psiquiátrico que tem um quadro semelhante ao de ansiedade generalizada. São reações parecidas, mas imagine a sensação de ansiedade multiplicada muitas vezes, com sensação de falta de ar, palpitações, de morte iminente, perda do autocontrole, levando a pessoa muitas vezes à emergência hospitalar e muitas vezes causando desmaio. E quando chega na emergência, tudo desaparece, muitas vezes até sem medicação. E todos os exames estão normais.
Isso é a síndrome do pânico. Embora não seja uma situação grave, não ofereça ameaça à vida, gera um grande sofrimento e até pode ser diagnosticada e tratada. Até que possa ser diagnosticada e tratada, a pessoa tem uma sensação de uma situação desesperadora. Um grande problema no tratamento, seja no pânico ou na ansiedade generalizada, é a pessoa não ser orientada, não ter essas explicações, não entender o que são esses transtornos e por que sente tudo aquilo, que na verdade não existe um perigo real. Até isso ocorrer, o que vai ajudar as pessoas? Os medicamentos. Os medicamentos ajudam a cessar as sensações até a vida poder retornar ao normal. Mas isso precisará dessa jornada de compreensão, que vai exigir o enfrentamento das situações que a pessoa enxerga como risco e que vão gerando barreiras desnecessárias que atrasam a recuperação. Como essas crises não têm hora certa, não dão aviso, entender as atitudes e estratégias para dominar as sensações e o medo que as acompanha é essencial. Portanto, o que a gente precisa? A gente precisa de ferramentas que nos instrumentalizem a fim de que a gente crie estratégias e desenvolva recursos para que a gente possa lidar com as reações diante de situações de medo e de crise. E lembrar que nem todas as vezes que a gente fique nervoso, que a gente tenha medo de alguma coisa, isso significa que nós estamos vivendo uma crise de ansiedade. Então, gente, essa foi a reflexão que nós achamos importante, nós da Divisão Médica achamos muito importante compartilhar com vocês, porque a gente sabe que a ansiedade tem afligido cada vez mais pessoas, mas como eu falei há pouco, o mais importante é que a gente procure os profissionais indicados para oferecerem o acompanhamento e o suporte necessários, mas também que a gente possa desenvolver estratégias que nos favoreçam a lidar com essas situações.